Oi, meus queridos! Oi, minhas queridas! Como vocês estão? Espero que bem, com saúde e o coração tranquilo. Meu nome é José Benedito da Costa, mas todo mundo sempre me chamou de Seu Zé, e tenho 67 anos de idade. Nasci e me criei numa cidadezinha pequena do interior de Minas Gerais, chamada Além Paraíba. Mas vim para São Paulo ainda jovem, em busca de uma vida melhor, de oportunidades que lá na roça não tinha. E foi aqui, nessa cidade grande e barulhenta, que construí minha história, que trabalhei mais de 40 anos, que criei meus filhos e que vivi uma experiência que mudou minha vida para sempre. Antes de começar a contar minha história, queria fazer um pedido especial para vocês que estão me assistindo agora. Me contem aqui nos comentários de qual cidadezinha vocês estão me assistindo esse vídeo e em que horinha do dia vocês encontraram ele. É de manhãzinha, bem cedo, tomando aquele cafezinho? É na hora do almoço dando uma descansada? Ou já é de tardezinha, quando o dia está terminando? Eu sempre leio todos os comentários que vocês deixam aqui, viu? E fico muito feliz, muito mesmo, em saber de onde vocês são e que hora do dia vocês tiram um tempinho para ouvir as histórias desse velho aqui. Me conta, viu, meus queridos? E se vocês puderem, cliquem naquele botãozinho vermelho ali embaixo para se inscrever no canal e ativem o sininho também para não perder nenhuma das minhas histórias. Isso ajuda demais o canal a crescer e a levar essas mensagens para mais. Hoje eu vou contar para vocês uma história que é minha, mas que ao mesmo tempo é a história de tanta gente trabalhadora nesse Brasil. É sobre lealdade, sobre dignidade, sobre trabalho honesto e sobre como, às vezes, as pessoas confundem bondade com fraqueza, confundem gratidão com interesse. É uma história que tem reviravolta, que tem injustiça, mas que também tem justiça sendo feita. E quero que vocês fiquem até o final, porque o que aconteceu naquela audiência no fórum foi algo que eu nunca vou esquecer enquanto viver. Então peguem seu cafezinho ou seu chimarrão, se acomodem aí. E vamos juntos relembrar essa época da minha vida que começou com lágrimas, mas terminou com a cabeça erguida. Minha história começa em 1992, quando eu tinha 28 anos de idade. Eu já estava em São Paulo havia uns 10 anos. Tinha vindo de Minas, ainda adolescente, procurando emprego, e tinha trabalhado em várias coisas diferentes. Fui ajudante de pedreiro, fui porteiro de prédio, fui segurança de loja, fui carregador no Mercadão Municipal. Eram trabalhos honestos, mas pesados, que pagavam pouco e não tinham muito futuro. Eu tinha tirado minha carteira de motorista há pouco tempo, achando que isso podia abrir portas melhores, e estava procurando emprego como motorista. Foi quando vi um anúncio no jornal: procura-se motorista particular. Requisitos: experiência com crianças, disponibilidade integral, referências. A gente morava numa pensão simples na Zona Leste, eu, minha esposa Aparecida e nossos 2 filhos pequenos, o Júnior, que tinha 3 anos, e a Jéssica, que tinha acabado de nascer. O dinheiro era sempre curto. A gente passava aperto todo fim de mês. Então, quando vi aquele anúncio, meu coração disparou de esperança. Emprego de motorista particular geralmente pagava melhor que os trabalhos que eu vinha fazendo. Liguei para o número que estava no anúncio e uma voz de mulher atendeu, educada, com aquele sotaque paulistano de quem tinha estudo. Agendamos uma entrevista para o dia seguinte num endereço no Jardim Europa, um bairro nobre que eu só conhecia de passar de ônibus
e olhar pela janela aquelas casas enormes com muros altos. No dia da entrevista, acordei às 5 da manhã. Tomei banho, vesti minha melhor roupa, que era uma calça social meio desbotada, e uma camisa branca que a Cida tinha passado com tanto capricho que parecia nova. Peguei 3 ônibus para chegar lá, e quando desci na frente daquele endereço, fiquei uns minutos parado só olhando. Era uma casa enorme, estilo colonial, com um jardim na frente cheio de flores coloridas, um portão de ferro trabalhado, garagem para pelo menos 3 carros. Parecia casa de filme, sabe? Toquei a campainha com o coração na mão. Uma empregada uniformizada veio atender. Me levou até uma sala de espera linda, com sofás de couro, quadros nas paredes, um piano de cauda no canto. Sentei na beiradinha do sofá, com medo de sujar, esperando. Depois de uns 15 minutos, entrou um homem. Ele devia ter uns 50 e poucos anos, cabelo grisalho bem cortado, óculos de grau com armação elegante, terno azul marinho impecável. Alto, postura ereta, mas com um sorriso gentil no rosto. Estendeu a mão para mim. Bom dia, meu nome é Álvaro Mendonça. Prazer em conhecê-lo. Levantei rápido, apertei a mão dele. José Benedito da Costa, senhor, mas todo mundo me chama de seu Zé. Sentou na poltrona em frente a mim, cruzou as pernas, pegou uma prancheta. Seu Zé? Vi aqui que o senhor tem 28 anos. Mora na Zona Leste. Tem 2 filhos. Há quanto tempo tem carteira de motorista? Tirei faz 8 meses, senhor. Mas dirijo bem, aprendi rápido. E nunca tive multa, nunca bati. Experiência com crianças? Tenho 2 filhos pequenos, senhor. Um de 3 anos e um bebezinho de meses. Sei cuidar, sei ter paciência. Ele anotava tudo, balançando a cabeça. O trabalho seria o seguinte. Eu tenho 3 filhos, 2 meninas e um menino. A Mariana tem 12 anos. O Rafael tem 10 e a Beatriz tem 7. Precisam ser levados para a escola todo dia de manhã, buscados à tarde, levados para as atividades extracurriculares, balé, inglês, natação, essas coisas. Às vezes, precisam ir ao médico, ao dentista, a festinhas de amigos. Seria praticamente dedicação exclusiva à rotina deles. O horário seria de segunda a sexta, das 7 da manhã às 7 da noite, com folga aos finais de semana, salvo eventualidades. O salário seria 3 salários mínimos, mais vale transporte e vale refeição. Tem interesse? 3 salários mínimos era mais do que eu ganhava nos outros empregos que tinha tido. Era uma chance de sair do aperto, de dar uma vida melhor para minha família. Tenho sim, senhor. Muito interesse. Ótimo. Mas antes de decidir, quero que conheça meus filhos. Eles vão passar muito tempo com o senhor. Então, é importante que haja uma conexão. Pode ser? Claro, senhor. Ele se levantou e foi até a escada. Chamou. Mariana, Rafael, Beatriz, desçam aqui um minuto, por favor. Ouvi barulho de passos correndo no andar de cima, risadas. E logo desceram 3 crianças. A Mariana era alta para a idade, cabelo castanho comprido preso num rabo de cavalo, aparelho nos dentes, um livro debaixo do braço. O Rafael era cheio de energia, cabelo bagunçado, joelhos ralados, chutando uma bola de tênis de um pé para o outro. A Beatriz era pequenininha, cacheada, com os olhos enormes curiosos, segurando um ursinho de pelúcia. Crianças, esse é o seu Zé. Ele vai ser o novo motorista de vocês, se tudo der certo. O Álvaro explicou. Quero que sejam educados e o tratem com respeito sempre. Oi, seu Zé. Os 3 falaram quase em uníssono. Oi, crianças.
Como vocês estão? Sorri para eles, tentando parecer amigável. Gostam de ir para a escola? Mais ou menos. O Rafael respondeu, fazendo careta. Mas gosto das aulas de educação física. Eu gosto de tudo. A Beatriz disse, pulando. Principalmente da hora do recreio. Eu gosto de matemática e ciências. A Mariana disse, mais séria, mais contida. Conversamos mais um pouco, bobagens de criança, e percebi que eles eram educados, bem criados, mas também normais, com aquela energia e espontaneidade de criança saudável. Não eram mimados empertigados como eu imaginava que filhos de rico fossem. Depois que as crianças subiram de volta, o Álvaro me olhou. Gostou deles? São crianças lindas, senhor. Dá para ver que o senhor cria eles bem. Faço o que posso. Ele suspirou. A mãe deles, minha esposa Valéria, também trabalha muito, é médica, cirurgiã, passa às vezes a noite inteira no hospital. Por isso precisamos de alguém de confiança para cuidar da rotina deles. Alguém que não seja apenas um motorista, mas que seja uma presença. Entende? Entendo, senhor. Então vamos fazer o seguinte. Vou te contratar por um período de experiência de 3 meses. Se der certo, a gente formaliza tudo, carteira assinada, tudo certinho. Pode começar segunda-feira que vem? Pode sim, senhor. Meu coração quase pulou pela boca de tanta alegria. Saí daquela casa caminhando nas nuvens. Quando cheguei na pensão, a Cida estava dando mamadeira para a Jéssica e o Júnior estava brincando no chão com uns carrinhos velhos. Cida! Consegui! Consegui um emprego bom! Ela me abraçou, chorando de felicidade. E naquela noite, a gente sonhou acordado com um futuro melhor. Talvez conseguir sair da pensão, alugar uma casinha pequenininha só nossa. Talvez conseguir comprar roupas novas para as crianças. Talvez conseguir guardar um dinheirinho todo mês. Na segunda-feira seguinte, comecei a trabalhar. O Álvaro me apresentou o carro que eu ia dirigir, uma perua Volkswagen, espaçosa e confortável. Me explicou a rotina detalhada de cada criança. Me deu um calendário com todos os horários e endereços que eu precisava saber. Escola das Mariana e do Rafael era num colégio particular, no Itaim Bibi. Escola da Beatriz era numa escolinha montessoriana em Pinheiros. Aula de balé da Mariana era terças e quintas. Natação do Rafael era segundas, quartas e sextas. Inglês dos 3 era às terças. E por aí ia. Os primeiros dias foram tensos. Eu estava nervoso, com medo de errar, de me perder no trânsito caótico de São Paulo, de esquecer algum compromisso. Mas as crianças foram pacientes comigo. A Mariana, que era a mais velha, me ajudava lembrando dos caminhos. Seu Zé, aqui virá à direita. Seu Zé, cuidado que o sinal fecha rápido. O Rafael ficava conversando sem parar no banco de trás, me contando sobre o time de futebol dele, sobre os amigos, sobre os professores. A Beatriz cantava musiquinhas da escolinha, às vezes dormia no meio do caminho e eu tinha que carregá-la no colo até a sala de aula. Com o tempo, fui pegando o jeito. Decorei todos os caminhos, todos os horários, todas as preferências de cada um. A Mariana gostava de parar na padaria perto da escola para comprar um pão de queijo antes da aula. O Rafael sempre pedia para eu passar devagar na frente da loja de esportes para ele ver as bolas e chuteiras na vitrine. A Beatriz gostava quando eu cantava junto com ela as musiquinhas. E eles começaram a confiar em mim. Começaram a me contar coisas. A Mariana me contava sobre as brigas com as amigas, sobre os meninos que ela achava bonitos, mas tinha vergonha de falar. O Rafael me contava quando tirava nota ruim e tinha medo de contar para os pais.
A Beatriz me contava seus segredos de criança, tipo que tinha escondido o brócolis do jantar no vaso de planta porque não gostava. Eu ouvia tudo com paciência, dava conselho quando achava que devia, consolava quando precisava e guardava os segredos quando me pediam. Virei mais que motorista, virei confidente. O Álvaro e a dona Valéria perceberam isso. Perceberam que os filhos gostavam de mim, confiavam em mim e começaram a confiar também. Depois dos 3 meses de experiência, me chamaram para conversar e me ofereceram contrato fixo, carteira assinada, todos os benefícios. Aceitei na hora. Com o salário melhor e estável, conseguimos sair da pensão e alugar uma casinha simples, mas nossa, em São Mateus, na Zona Leste. 2 peças, uma cozinha, um banheirinho, mas era nossa. A Cida chorou quando entramos na casa vazia pela primeira vez. Vazia, mas nossa. Seu Zé, a gente conseguiu. A gente tem um lar agora. Os anos foram passando. 1993, 94, 95. Eu ia trabalhar todo dia às 7 da manhã. Pegava as crianças, levava para a escola, buscava, levava nas atividades. Voltava para casa só às 8 da noite. Via meus próprios filhos, o Júnior e a Jéssica, apenas de manhã cedinho antes de sair, e à noite, quando já estavam quase dormindo. Fim de semana era o único tempo que eu tinha com eles de verdade, e aquilo doía, meus queridos, doía muito. Eu passava o dia inteiro com os filhos do patrão, via eles crescendo, acompanhava cada fase, cada conquista, cada dificuldade. Mas os meus próprios filhos eu estava perdendo. A Cida me contava as coisas que aconteciam com eles durante o dia. A primeira vez que o Júnior escreveu o nome sozinho. A primeira vez que a Jéssica andou de bicicleta sem rodinha. E eu não estava lá para ver. Um dia, o Júnior devia ter uns 7 anos. Perguntou para a Cida: Mãe, por que o pai gosta mais dos filhos do patrão do que da gente? Ele passa o dia todo com eles e quase não fica com a gente. A Cida me contou isso chorando e eu também chorei. Abracei meu filho, tentei explicar. Júnior, o pai trabalha muito porque ama você. Trabalho para dar comida, roupa, escola para você e sua irmã. Não é que eu goste mais dos outros, é que eu preciso trabalhar para cuidar de você. Mas ele era criança, não entendia completamente. E eu carregava aquela culpa, aquele peso de saber que estava criando os filhos de outro homem enquanto mal via os meus próprios crescerem. Mas não tinha escolha, não é? Era aquele emprego que pagava as contas, que colocava comida na mesa, que garantia que meus filhos tivessem o básico. Então eu seguia. Acordava, ia trabalhar, dava o meu... Voltava para casa exausto, dormia e recomeçava. O Álvaro era um bom patrão, justo, respeitoso. Nunca me tratou mal, nunca gritou comigo. Sempre me pagou em dia. Sempre me deu os benefícios todos. A dona Valéria também era boa, apesar de ser mais distante porque trabalhava muito no hospital. Mas os dois reconheciam meu trabalho, reconheciam minha dedicação. Em 1998, ofereceram aumento sem eu nem pedir. Seu Zé, a gente está muito satisfeito com seu trabalho. As crianças adoram você. Você é praticamente da família. Queremos te dar um aumento de 30%. Fiquei tão emocionado que quase chorei na frente deles. Muito obrigado, seu Álvaro. Muito obrigado mesmo. Eu faço tudo com muito carinho. As crianças são maravilhosas. E realmente eram. A Mariana estava crescendo, virando uma mocinha linda e inteligente. O Rafael era cheio de energia, arteiro, mas bom garoto. A Beatriz
continuava doce e carinhosa. Eles me chamavam de seu Zé, mas às vezes, quando estavam mais à vontade, me chamavam de tio Zé, e aquilo aquecia. Teve uma vez, a Beatriz devia ter uns 10 anos, que ela fez uma redação na escola sobre a pessoa mais importante da minha vida. Ela escreveu sobre mim. Dizia que eu era a pessoa que estava sempre lá, que levava ela para uma escola todo dia, que cantava com ela, que consolava quando ela caía e ralava o joelho, que dava conselho quando ela tinha problema. A professora pediu para ela ler a redação em voz alta na classe, e ela leu. Quando a dona Valéria soube, me chamou e mostrou a redação, com lágrimas nos olhos. Seu Zé, você não faz ideia do quanto você é importante para nossos filhos. Para nós também. Você não é apenas nosso funcionário. Você é parte da nossa família. Eu não sabia o que dizer. Apenas agradeci, com a voz embargada. Mas aquilo também me fazia pensar. Eu era importante para aquelas crianças, mas e para os meus próprios filhos? Será que eles sentiam que eu era importante? Será que eles entendiam que tudo que eu fazia era por amor a eles? Os anos continuaram passando. 2000, 2001, 2002. As crianças foram crescendo. A Mariana terminou o ensino médio, prestou vestibular, passou em medicina na USP. Lembro do dia que saiu o resultado. Ela correu para o carro gritando: Tio Zé! Tio Zé! Passei! Passei em medicina! Me abraçou tão forte que quase me derrubou e eu chorei junto com ela de felicidade. O Rafael entrou na adolescência, virou um rapaz bonito, começou a namorar, entrou no time de futebol da escola. A Beatriz virou uma moça linda, meiga, estudiosa como a irmã mais velha. E eu estava ali, testemunhando tudo. Cada formatura, cada conquista, cada dificuldade. Quando a Mariana teve seu primeiro desgosto amoroso, chorou no banco de trás do carro voltando da faculdade, e eu escutei, dei conselho de pai, mesmo sem ser o pai dela. Quando o Rafael brigou com o melhor amigo e ficou arrasado, conversamos no carro por 1 hora até ele se acalmar. Quando a Beatriz ficou nervosa, antes de uma apresentação de teatro na escola, segurei a mão dela e disse que ela ia se sair bem. Ela se saiu. Meus próprios filhos, enquanto isso, cresciam longe de mim. O Júnior terminou a escola, arrumou um emprego numa oficina mecânica, namorava uma moça do bairro. A Jéssica fez curso de cabeleireira, começou a trabalhar num salão. Eram bons meninos, trabalhadores, honestos. A Cida fez um trabalho maravilhoso criando eles, porque eu, apesar de estar presente fisicamente à noite e nos fins de semana, estava sempre cansado demais para estar presente de verdade. E eu carregava aquela culpa. Aquele peso de saber que dediquei mais tempo, mais energia, mais atenção aos filhos do patrão do que aos meus próprios. Não porque eu quisesse, mas porque era o que o trabalho exigia. Em 2006, aconteceu algo que mudou tudo. O Álvaro teve um infarte. Foi de repente, ele estava no escritório trabalhando e sentiu aquela dor no peito. Chamaram a ambulância. Levaram correndo para o hospital. A dona Valéria, que era cirurgiã, estava operando naquele momento. Só soube depois. As crianças me ligaram desesperadas. Eu larguei tudo e fui para o hospital. Ficamos horas na sala de espera. Eu, a dona Valéria, que saiu correndo da cirurgia, as 3 crianças já adultas, todos apavorados. Quando o médico saiu e disse que ele tinha sobrevivido, mas estava em estado grave, todo mundo chorou de alívio, misturado com medo. O Álvaro ficou internado 2 semanas. Eu ia lá todo dia,
levava as crianças para visitar, ficava ali fazendo companhia. Quando ele teve alta, estava mais fraco, mais frágil, com recomendação médica de diminuir o ritmo, evitar estresse. Mas ele era teimoso, queria voltar a trabalhar, queria continuar a rotina normal. Seu Zé. Ele me chamou um dia, uns meses depois do infarte. Precisamos conversar. Sentamos na sala da casa, aquela mesma sala onde tive minha primeira entrevista 15 anos antes. Ele estava mais magro, mais pálido, mas seus olhos continuavam gentis. Você está comigo há quanto tempo? 15 anos, seu Álvaro. Desde 92. 15 anos? Ele repetiu, balançando a cabeça. Mais da metade da vida dos meus filhos. Você viu eles crescerem. Esteve presente em cada momento importante. Foi mais presente que eu muitas vezes, porque eu estava sempre viajando a trabalho, sempre no escritório até tarde. O Senhor é um ótimo pai, seu Álvaro. Eles adoram o Senhor. Ele sorriu, triste. Mas você também foi um pai para eles, seu Zé, de um jeito diferente. E eu quero agradecer por isso, que você saiba que eu reconheço, que eu valorizo tudo que você fez e continua fazendo. Fiquei sem saber o que dizer, emocionado. Era só meu trabalho, seu Álvaro. Não era só trabalho, seu Zé. Era dedicação, era amor. E isso não tem preço. Ele pegou minha mão, apertou com força. Eu estou fazendo algumas mudanças no meu testamento. Quero garantir que você seja reconhecido, que seja recompensado por tudo. Mas não quero falar de morte agora, quero falar de vida. Quero te pedir uma coisa. Continua cuidando deles, continua sendo essa presença constante que você sempre foi. Mesmo agora que estão crescidos, eles ainda precisam de você. Claro, seu Álvaro. Enquanto o senhor precisar de mim, eu vou estar aqui. Ele morreu 3 anos depois, em 2009. Outro infarte, esse fatal. Foi dormindo, sem dor, sem aviso. A dona Valéria acordou de manhã e ele estava lá, frio, quieto, partindo. O funeral foi enorme. Ele era um empresário conhecido, tinha muitos amigos, muitos colegas. A igreja estava lotada. Eu fui, é claro, de terno emprestado, que a Cida conseguiu, com um vizinho, porque eu não tinha terno próprio. Fiquei no fundo, vendo toda aquela gente chorar. Mas quem mais chorou foram os filhos dele. A Mariana, já formada em medicina e fazendo residência, estava devastada. O Rafael, cursando administração, tentava ser forte, mas estava despedaçado. A Beatriz, ainda na faculdade de psicologia, não parava de chorar. Fui até eles, abracei cada um, deixei eles chorarem no meu ombro. Depois do enterro, fiquei ali com a família, ajudando no que podia, servindo café, recebendo os pêsames de gente que eu nem conhecia. Nos meses seguintes, continuei trabalhando. Mesmo com o Álvaro morto, a dona Valéria pediu para eu continuar. As crianças ainda precisam de você, seu Zé. Eu preciso de você. Por favor, não vá embora. Fiquei. A rotina mudou um pouco, porque as crianças eram adultas agora. Não precisavam ser levadas para a escola. Mas ainda precisavam de motorista para outras coisas. Levar a Mariana para o hospital quando ela estava de plantão e muito cansada para dirigir. Levar o Rafael para os compromissos dele. Levar a Beatriz para a faculdade quando ela perdia o ônibus. Fazer compras para a casa. Levar a dona Valéria no hospital. Eu continuava sendo útil, necessário. 1 ano depois da morte do Álvaro, em 2010, a dona Valéria me chamou para uma conversa. Seu Zé, o inventário do meu marido foi concluído. Ele deixou um testamento e você está mencionado nele.
Eu? Fiquei surpreso. Por quê, senhora? Porque ele te considerava parte da família. Ela abriu uma pasta, tirou uns papéis. Ele deixou para você um apartamento. Um apartamento de 2 quartos que ele tinha comprado há muitos anos como investimento. Fica em São Caetano do Sul. Está alugado agora, mas a propriedade é sua. Ele deixou especificado no testamento. Para José Benedito da Costa, meu motorista e amigo fiel de 28 anos, deixo o apartamento na rua tal, como forma de reconhecimento por tudo que fez por minha família. Meu mundo parou. Um apartamento. Um imóvel meu. Eu nunca tinha tido nada meu além de roupas e uns móveis velhos. Morava de aluguel a vida inteira. E, de repente, estava recebendo um apartamento de presente. Não consegui falar, só chorei. Você merece, seu Zé. Com lágrimas nos olhos também. Você dedicou sua vida a essa família. Abriu mão de tempo com seus próprios filhos para cuidar dos nossos. Meu marido sabia disso e quis te recompensar. Mas o testamento precisava ser homologado em juízo. E foi aí que os problemas O Álvaro tinha 2 irmãos que nunca foram muito. E esses irmãos tinham filhos, sobrinhos do Álvaro, que eu mal conhecia. Mas quando souberam do testamento, quando souberam que o tio tinha deixado um apartamento para o motorista, ficaram furiosos. Contestaram o testamento. Entraram com uma ação judicial, alegando que o testamento era inválido, que eu tinha manipulado o Álvaro, que eu era um aproveitador, um golpista. Diziam que eu tinha me aproveitado da condição de saúde fragilizada dele depois do infarte, para convencê-lo a me incluir no testamento. Diziam coisas horríveis sobre mim, que eu era cachaceiro, que era analfabeto, que era interesseiro, que tinha manipulado a família toda durante anos para conseguir aquilo. Quando o advogado da dona Valéria me ligou, contando que tinha sido marcada uma audiência no fórum e que eu precisava comparecer para me defender, eu fiquei arrasado. Arrasado não pelo apartamento, mas pela injustiça daquelas acusações. Eu nunca pedi nada para o Álvaro além do meu salário. Nunca fui interesseiro. Nunca manipulei ninguém. Só fiz meu trabalho com dedicação e carinho. Meus queridos, vocês já foram acusados de algo que não fizeram? Já sentiram a humilhação de ter seu caráter questionado, sua honestidade colocada em dúvida? Me contem nos comentários, porque essa dor que eu senti quando li aquelas acusações no processo foi uma das piores da minha... Pior até que a pobreza, porque pobreza não tira a dignidade. Mas ser chamado de golpista, de manipulador, isso dói na alma. A audiência foi marcada para 3 meses depois. Durante esses 3 meses, não consegui dormir direito. Ficava imaginando o que ia acontecer, se iam me humilhar no fórum, se iam conseguir provar aquelas mentiras. A Cida tentava me consolar. Zé, você sabe quem você é. A gente sabe quem você é. A verdade vai aparecer. Mas eu tinha medo. Medo de que a verdade não fosse suficiente contra gente rica, com advogados caros. O dia da audiência chegou. Era uma segunda-feira de manhã. Acordei às 5, tomei banho, vesti o mesmo terno emprestado que tinha usado no funeral do Álvaro. A Cida arrumou minha gravata, beijou minha testa. Vai lá e conta a verdade. Deus não desampara trabalhador honesto. Cheguei no fórum às 8 da manhã. Era um prédio enorme, cheio de gente indo e vindo. Advogados de terno, pessoas nervosas esperando. Encontrei o advogado que a dona Valéria tinha contratado para me representar. Um senhor de uns 60 anos, chamado Doutor Campos. Ele me cumprimentou, me tranquilizou. Seu Zé, fique calmo. Nós temos a verdade do nosso lado.
Entramos na sala de audiência. Era uma sala grande, séria, com a mesa do juiz no alto, cadeiras para as partes, cadeiras para as testemunhas. Do outro lado estavam os sobrinhos do Álvaro. Eram 4. 2 homens e 2 mulheres, todos bem vestidos, com advogados caros ao lado. Eles me olharam com desprezo quando entrei, como se eu fosse sujeira, como se eu não tivesse direito de estar ali. O juiz entrou. Todos se levantaram. Era um homem de uns 50 anos, de óculos, expressão séria. Sentou, bateu o martelo. Vamos começar a audiência de impugnação de testamento, processo número tal. As partes estão representadas? Os advogados confirmaram. O juiz olhou para os papéis na frente dele, depois olhou para mim. Senhor José Benedito da Costa, o senhor está sendo acusado pelos herdeiros legítimos do falecido Álvaro Mendonça, de ter se aproveitado da condição de vulnerabilidade do testador para obter benefício indevido em testamento. O que o senhor tem a dizer? Levantei, com as pernas tremendo. Excelência, eu trabalhei para a família Mendonça durante 28 anos. Nunca pedi nada além do meu salário. O doutor Álvaro deixou esse apartamento para mim no testamento dele porque quis, porque achava que eu merecia. Eu nunca manipulei ninguém. O advogado dos sobrinhos se levantou, um homem jovem, arrogante, de terno caro. Excelência, meu cliente alega que o réu, um motorista com pouca instrução, sem educação formal, com histórico de alcoolismo, segundo testemunhas, se aproveitou da proximidade com o falecido para influenciá-lo em momento de fragilidade, principalmente após o infarto que sofreu em 2006. Alcoolismo? Gritei, sem conseguir me controlar. Eu nunca bebi na vida. Isso é mentira. O juiz bateu o martelo. Ordem. Senhor José Benedito, o senhor terá oportunidade de se defender. Por ora, mantenha a compostura. O advogado dos sobrinhos continuou. Excelência, temos aqui o depoimento de uma testemunha, a senhora Conceição Aparecida Silva, empregada que trabalhou na residência dos Mendonça entre 2004 e 2006, que afirma ter visto o réu embriagado em diversas ocasiões, chegando ao trabalho com hálito alcoólico, comportamento inadequado. Isso é mentira. Falei de novo, sentindo as lágrimas virem. Eu conheço essa mulher. Ela foi demitida por justa causa por roubo. Ela está mentindo. O juiz olhou para mim com aquela expressão neutra de quem já viu de tudo. Senhor José Benedito, mais um arroubo desses, e vou ter que pedir para o senhor se retirar. Seu advogado falará por você. O doutor Campos se levantou. Excelência, essas acusações são infundadas e difamatórias. Meu cliente é um trabalhador íntegro que durante 28 anos serviu a família Mendonça com dedicação exemplar. A testemunha mencionada pela parte contrária é notoriamente desafeta do meu cliente. Foi demitida por desavenças e não tem credibilidade. O advogado dos sobrinhos sorriu, daquele jeito arrogante. Excelência, além disso, questionamos a capacidade mental do falecido no momento da elaboração do testamento. Ele havia sofrido um grave infarto 3 anos antes de falecer. Estava em tratamento com medicamentos fortes. Tinha momentos de confusão mental, segundo relatos médicos. O doutor Campos retrucou imediatamente. Excelência, o testamento foi elaborado 1 ano após o infarto, quando o falecido estava em plena capacidade mental, conforme atestado por seu médico na época. Temos aqui o laudo médico que comprova isso. A audiência continuou. Os advogados
jogando acusações e defesas de um lado para o outro. Eu, sentado ali, sentindo meu mundo desmoronar. Aqueles sobrinhos que nunca ligaram para o tio, que só apareciam quando precisavam de dinheiro, que não estavam no enterro dele, estavam ali tentando destruir minha reputação, tirar de mim o único reconhecimento que tive por uma vida inteira de trabalho honesto. Foi quando o juiz perguntou: "A viúva do falecido está presente?" A dona Valéria, que estava sentada atrás de mim, se levantou. "Estou, Excelência. A senhora poderia se aproximar e prestar depoimento?" Ela foi até a frente, colocou a mão sobre a Bíblia, jurou dizer a verdade. O juiz perguntou: "Senhora Valéria, a senhora conviveu com o falecido por quanto tempo?" 35 anos, Excelência. Éramos casados há 35 anos quando ele faleceu. A senhora estava ciente da inclusão do senhor José Benedito no testamento de seu marido? Estava. Meu marido me contou antes de fazer. Disse que era justo, que o seu Zé merecia. A senhora concorda com essa decisão? Concordo plenamente. O seu Zé dedicou 28 anos da vida dele à nossa família. Cuidou dos nossos filhos como se fossem dele. Esteve presente em cada momento importante. Meu marido não estava senil quando fez esse testamento. Estava lúcido e estava sendo justo. O advogado dos sobrinhos se levantou. "Com o perdão, Excelência, mas a viúva tem interesse na defesa do testamento porque preserva o patrimônio conforme a vontade do marido. Não é uma testemunha imparcial." O juiz o cortou. "Advogado, a viúva é a pessoa que mais conviveu com o falecido. Seu depoimento é relevante." Então ele virou para mim. "Senhor José Benedito, o senhor pode me dizer, objetivamente, qual era sua função na família Mendonça?" Levantei de novo, respirei fundo. "Excelência, eu era motorista. Levava as 3 crianças para a escola todo dia. Buscava, levava nas atividades delas, médico, dentista, tudo. Mas acabei virando mais que isso. Virei um confidente deles. Quando tinham problema, conversavam comigo. Quando estavam tristes, eu consolava. Quando estavam felizes, eu comemorava junto. Passei mais tempo com aquelas crianças durante 28 anos do que com meus próprios filhos." Minha voz falhou nessa última. E pela primeira vez desde que a audiência começou, eu me permiti chorar. Eu abri mão de ver meus filhos crescerem para cuidar dos filhos dele. Saía de casa às 7 da manhã. Voltava às 8 da noite. Via meu filho e minha filha só dormindo. Perdi a primeira vez que meu filho escreveu o nome, a primeira vez que minha filha andou de bicicleta, tudo. Perdi porque estava com os filhos do patrão. Não fiz isso esperando recompensa, excelência. Fiz porque era meu trabalho, porque eu precisava sustentar minha família. Mas quando o doutor Álvaro me deixou esse apartamento, não foi porque eu manipulei ele. Foi porque ele reconheceu esse sacrifício. Foi gratidão, excelência. Não foi golpe, foi gratidão. O silêncio na sala era absoluto. O juiz me olhava com uma expressão diferente, mais humana. Os próprios sobrinhos pareciam levemente desconfortáveis. Foi quando o doutor Campos disse: "Excelência, com a permissão do juízo, eu gostaria de apresentar 3 testemunhas que vieram espontaneamente para depor a favor do senhor José Benedito." O juiz acenou. "Pode chamar." O doutor Campos foi até a porta da sala e chamou. Entraram 3 pessoas. Reconheci imediatamente. Eram os filhos do Álvaro. A Mariana, o Rafael e a Beatriz, agora adultos. Todos bem vestidos. Todos com expressões sérias.
O juiz pareceu surpreso. Os filhos do falecido? Sim, Excelência. A Mariana, médica, respondeu. Somos os herdeiros diretos, mas não concordamos com o que nossos primos estão fazendo aqui. O advogado dos sobrinhos ficou pálido. Excelência, isso é irregular. Os herdeiros diretos não podem testemunhar a favor de uma parte que reduz a herança deles. Na verdade, podemos. O Rafael falou, firme, porque o apartamento que meu pai deixou para o seu Zé não reduz nossa herança em nada significativo. E mais importante, é o que nosso pai queria. E nós vamos honrar a vontade dele. O juiz bateu o martelo. Vou permitir os depoimentos. Senhorita Mariana, se aproxime. A Mariana foi até a frente, jurou sobre a Bíblia e começou a falar. Sua voz estava embargada, emocionada. Excelência, meu nome é Mariana Mendonça. Sou médica. Tenho 32 anos. O seu Zé trabalhou para minha família desde que eu tinha 12 anos de idade. Ele não foi apenas nosso motorista. Ele foi... Ela pausou, limpando as lágrimas. Ele foi um segundo pai. Continue, por favor. Meu pai trabalhava muito. Minha mãe também, ela é cirurgiã. Eles nos amavam, mas não estavam sempre presentes. Quem estava sempre presente era o seu Zé. Todo dia, sem falta, durante 20 anos. Ele me levava para a escola e buscava, me levava no balé, no inglês, natação. Mas não era só isso. Quando eu tinha 15 anos e sofri bullying na escola, quando eu chegava em casa chorando, meu pai não estava lá. Minha mãe não estava lá. Quem estava? O seu Zé. Sentado no carro comigo, me deixando chorar, me dizendo que eu era forte, que ia passar. Quando eu tive meu primeiro desgosto amoroso aos 18, quem me consolou? Meu pai estava viajando a trabalho. O seu Zé ficou 2 horas conversando comigo no carro, me dando conselho, como um pai. Ela olhou diretamente para mim. O seu Zé nunca foi interesseiro, Excelência. Ele nunca pediu nada. Pelo contrário, às vezes meu pai oferecia bônus, oferecia presentes, e ele recusava, dizendo que estava apenas fazendo seu trabalho. Quando meu pai teve o primeiro infarto, quem ficou com a gente no hospital a noite toda? O seu Zé. Ele não precisava, não era obrigação dele, mas ficou, porque ele se importava, porque a gente era importante para ele. Obrigado, senhorita Mariana. O juiz disse, visivelmente tocado. Ela voltou para o lugar e o Rafael foi chamado. Ele jurou e começou seu depoimento. Excelência, meu nome é Rafael Mendonça. Tenho 30 anos. Tudo que minha irmã disse, eu confirmo. O seu Zé foi essencial na nossa criação. Eu era uma criança difícil, hiperativo, arteiro. Meu pai não tinha paciência comigo às vezes, mas o seu Zé tinha. Quando eu tirava nota ruim e tinha medo de contar para meus pais, contava primeiro para o seu Zé. Ele me ajudava a ter coragem. Às vezes, até conversava com meus pais antes para amenizar. Quando entrei para o time de futebol da escola, quem estava em todo o jogo torcendo? Meu pai ia quando podia, mas quem estava sempre, toda semana, era o seu Zé. Ele pausou, emocionado. Meu pai deixou esse apartamento para o seu Zé porque sabia que a gente ia apoiar, porque a gente concorda, porque 28 anos de dedicação, de amor, de presença, vale muito mais que um apartamento. Se dependesse de mim, daria mais. O seu Zé merece tudo. Finalmente chamaram a Beatriz. Ela era a mais nova, a mais emotiva. Quando começou a falar, já estava chorando. Excelência, eu sou Beatriz Mendonça, psicóloga, 27 anos. Eu era a caçula, a mimada, a mais apegada. Quando eu era pequena, tinha medo de ir para a escola.
chorava toda manhã. Sabe quem me acalmava? O seu Zé. Ele cantava comigo no carro, inventava brincadeiras, fazia vozes engraçadas até eu parar de chorar. Quando fiquei mais velha e tive meu primeiro ataque de ansiedade, aos 15 anos, estava voltando da escola. Tive o ataque no carro. O seu Zé não entrou em pânico. Parou o carro, segurou minha mão, respirou comigo, me acalmou, me levou no hospital. Ficou comigo até meus pais chegarem. Ela olhou para os sobrinhos do outro lado da sala com raiva. Esses nossos primos aí mal conheceram nosso pai. Apareciam uma vez por ano no Natal para pegar presente e ir embora. Nunca ligaram para saber como ele estava. Quando ele morreu, 2 deles nem foram no enterro e agora tem coragem de vir aqui destruir a reputação de um homem honesto, trabalhador, que dedicou a vida inteira para nossa família? Isso é nojento. O juiz bateu o martelo. Senhorita Beatriz, entendo sua emoção, mas vamos manter a compostura. Ela respirou fundo. Desculpe, Excelência, mas eu precisava dizer. O seu Zé não manipulou ninguém. Meu pai era um homem inteligente, bem-sucedido, lúcido até o último dia. Ele sabia exatamente o que estava fazendo quando colocou o seu Zé no testamento. E nós, os filhos dele, os herdeiros diretos, apoiamos totalmente. Esses sobrinhos não têm direito nenhum de contestar. Depois dos 3 depoimentos, o juiz pediu um intervalo de 15 minutos. Saímos da sala e os 3 filhos do Álvaro vieram me abraçar. Tio Zé, a gente não ia deixar eles fazerem isso com você. A Beatriz disse, chorando no meu ombro, você merece esse apartamento e muito mais. Chorei junto com eles. Não precisavam fazer isso. Não precisavam vir aqui se expor. Claro que precisávamos. A Mariana disse, você fez isso por nós a vida toda. Agora é nossa vez de fazer por você. Quando voltamos para a sala, o juiz tinha uma expressão decidida. Ouvi os depoimentos de todos. Analisei as provas apresentadas e cheguei a uma conclusão. Ele olhou para os sobrinhos e seus advogados. As acusações da parte impugnante são frágeis, baseadas em suposições e em testemunho de pessoa reconhecidamente desafeta do réu. Por outro lado, temos o depoimento da viúva, dos 3 filhos do falecido, todos confirmando a idoneidade do senhor José Benedito e a legitimidade da disposição testamentária. Virou para mim. Senhor José Benedito, fica claro para mim que o senhor não manipulou ninguém, que o senhor prestou serviços à família Mendonça com dedicação que vai muito além do meramente profissional, que o senhor, nas palavras dos próprios beneficiários, foi uma figura paterna complementar na criação daquelas crianças, e que o falecido, em plena consciência e capacidade mental, quis reconhecer isso. Bateu o martelo. Portanto, julgo improcedente a ação de impugnação de testamento. O apartamento deixado pelo falecido Álvaro Mendonça ao senhor José Benedito da Costa é dele por direito, conforme estabelecido em testamento válido. Caso encerrado. Não consegui processar direito o que tinha acabado de acontecer. Ganhei? O juiz olhou para mim com um sorriso pequeno, raro. O senhor ganhou. O apartamento é seu. E se me permite uma observação pessoal, fora do protocolo. O senhor parece ser um homem de bem, trabalhador honesto. Que esse apartamento seja o começo de dias melhores para o senhor e sua família. Quando saímos do fórum, os 3 filhos do Álvaro estavam me esperando na porta. Me abraçaram de novo, comemoraram comigo. A dona Valéria também estava lá, sorrindo. Justiça foi feita, seu Zé.
Os sobrinhos passaram por nós de cara fechada, derrotados, mas não me importei. Eles nunca conheceram o Álvaro de verdade. Nunca souberam o tipo de homem que ele era. Aquela noite, quando cheguei em casa, contei tudo para a Cida. Ela chorou de alegria. Seu Zé, a gente tem um apartamento nosso, não vai mais pagar aluguel. Chamamos o Júnior e a Jéssica, que já eram adultos, já tinham suas próprias vidas, e contamos a notícia. Eles ficaram felizes por mim, mas percebi algo nos olhos deles, uma tristeza antiga, uma mágoa, que eu sabia que estava lá. Sentei com os dois, segurei as mãos deles. Eu sei que não fui o melhor pai. Eu sei que passei mais tempo com os filhos do patrão do que com vocês. Sei que perdi muita coisa da vida de vocês. E isso me dói todo dia. Mas tudo o que eu fiz, fiz por vocês. Para dar comida, roupa, escola, um futuro melhor que o meu. O Júnior, que já era um homem feito, com 32 anos, me abraçou. A gente entende, pai. A gente sempre entendeu. Não foi fácil, não. Tinha hora que a gente ficava com raiva, com ciúmes. Mas crescendo, a gente viu que você se matou de trabalhar por nós e a gente te ama. A Jéssica também me abraçou. Esses filhos do seu patrão não tiraram você da gente, pai. A culpa não é deles nem sua. É da vida, da necessidade. E agora, com esse apartamento, você finalmente vai ter um descanso merecido. E era verdade. Com o apartamento, mesmo ainda alugado, eu tinha uma renda extra que permitia trabalhar menos. Dona Valéria entendeu. Me deu mais flexibilidade nos horários. Consegui finalmente passar mais tempo com meus netos, que estavam nascendo, filhos do Júnior e da Jéssica. Hoje, aos 67 anos, já aposentado, moro naquele apartamento que o Álvaro me deixou. Consegui tirar o inquilino quando ele quis sair e me mudei para lá com a Cida. É um apartamento bonito, de 2 quartos, bem localizado, confortável, nosso, fruto de 28 anos de trabalho honesto. Ainda vejo os filhos do Álvaro regularmente. Eles me visitam, me ligam, me convidam para almoços de família. Virei avô honorário dos filhos deles. A Mariana casou, tem 2 filhos, e eles me chamam de Vovô Zé. O Rafael também casou. Tem uma filha que adora quando eu conto histórias. A Beatriz está noiva, vai casar ano que vem, e já me avisou que eu vou estar na primeira fila da igreja, como família que sou. A dona Valéria continua sendo gentil comigo. Sempre pergunta se preciso de alguma coisa. Sempre manda presentes no meu aniversário. Meus queridos, se vocês chegaram até aqui, até o final dessa história, muito obrigado. Muito obrigado mesmo por me ouvirem. Quero deixar algumas reflexões com vocês. Primeiro, trabalho honesto, dedicação e lealdade sempre valem a pena. Talvez não imediatamente, talvez não da forma que esperamos, mas valem. Eu não trabalhei 28 anos esperando ganhar um apartamento. Trabalhei porque precisava, porque era meu dever, porque fiz com amor. A recompensa veio como surpresa, como reconhecimento, e foi muito maior que o apartamento. Foi a satisfação de saber que meu trabalho foi valorizado. Segundo, às vezes vamos encontrar pessoas que vão nos acusar, nos difamar, questionar nosso caráter, principalmente quando formos recompensados por algo. Vão dizer que manipulamos, que enganamos, que não merecemos. Mas a verdade sempre aparece. Demorar, pode ser doloroso, mas... Terceiro, sacrificar tempo com nossa própria família para trabalhar é uma das decisões mais difíceis e dolorosas que alguém pode fazer. Eu fiz porque não tinha escolha, porque era necessário.
mas deixa cicatrizes, deixa arrependimentos. Se vocês que estão me assistindo têm a opção, o privilégio de equilibrar melhor trabalho e família, façam, porque dinheiro a gente recupera. Tempo perdido, nunca. E quarto, gratidão é uma das virtudes mais raras e mais bonitas que existem. O Álvaro foi grato. Reconheceu meu trabalho, meu sacrifício, minha dedicação e me recompensou não porque eu pedi, mas porque era o certo a fazer. Os filhos dele também foram gratos. Poderiam ter ficado calados na audiência, poderiam ter pensado só na herança deles, mas não. Defenderam a vontade do Pai e minha dignidade. Isso vale mais que qualquer apartamento. Se vocês entenderam a mensagem dessa história, se vocês valorizam trabalho honesto, se vocês acreditam que a justiça prevalece, escrevam nos comentários a palavra gratidão. Quero ver quantas pessoas nobres estão me assistindo. E compartilhem esse vídeo. Compartilhem com aquele amigo que está desanimado com o trabalho, achando que honestidade não compensa. Compartilhem com aquele familiar que está sendo acusado injustamente de alguma coisa. Compartilhem para mostrar que no final a verdade sempre vence. Um abraço enorme no coração de cada um de vocês. Obrigado por me ouvirem. Obrigado por não me julgarem. Obrigado por entenderem que ser motorista, ser empregado, ser trabalhador braçal não faz de ninguém menos digno, menos honrado, menos merecedor de respeito. Fiquem com Deus, meus queridos. E lembrem-se sempre, trabalhem com honestidade, tratem as pessoas com respeito, sejam gratos quando receberem bondade. E a vida, de um jeito ou de outro, recompensa. Um beijo grande desse velho motorista que ganhou mais que um apartamento. Ganhou uma segunda família, ganhou respeito, ganhou a satisfação de saber que viveu com dignidade. Até a próxima história. E continuem sendo pessoas boas nesse mundo que às vezes é tão duro. Gratidão sempre.